Convido os irmãos a nós abrirmos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluia, aleluia. Estou muito feliz porque os louvores foi tudo dando encaminhamento à mensagem que o Senhor nos dá a seguir. Efésios 2, começando do verso 1, que diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Te louvamos, ó Senhor, Deus eterno, poderoso. Aleluias a ti, meu Senhor. Deus, graças a ti por esta palavra que nos enche de consolo, Senhor, de ânimo, de ações de graça, pelo que tu fizeste conosco, ó Senhor, pela tuas misericórdia, por tua graça revelada, Senhor. Deus, abençoa-nos neste momento, fala conosco, é a tua palavra, Senhor. Vem, ajuda-nos na ministração dela, ó Senhor, unge nossos lábios, ó Senhor, que a tua palavra, ela alcance aos nossos corações. Venha, Senhor, de encontro a nós, aleluia, produzindo efeitos positivos. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Diz o ditado popular que quando a oferta é grande, o cego desconfia. De modo geral, parece haver uma dificuldade nas pessoas de acreditar na bondade humana desprovida de interesses. E é justamente dessa mesma forma que muitos pensam em relação à salvação que Deus oferece gratuitamente ao homem, ao duvidarem que Jesus já fez tudo para salvá-lo, sem nada exigir em troca, senão unicamente a fé no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. E é por isso também que existem tantas religiões com tentativas do que os homens busquem uma aproximação de Deus através dos seus próprios meios, através dos seus próprios esforços, quando na realidade o Senhor já veio até ao homem. Mas o pior
é que, infelizmente, existe ainda alguns cristãos que parecem crer apenas teoricamente na gratuidade da salvação oferecida por Jesus. Porque para estes a fé não é suficiente para salvá-los, porque ficam buscando algumas práticas para garantir a própria salvação após a sua conversão. Práticas como as antigas práticas judaicas do judaísmo ou do catolicismo, que não encontram respaldo na Bíblia. Prática como colocar no altar ainda a Arca da Aliança, ou alguns quererem vir ao culto usando vestes sacerdotais da antiga aliança. Práticas do catolicismo, como algumas pessoas ainda buscam pagar promessas aos santos do catolicismo. Ou ainda tem aqueles que têm o conceito de que Deus é um Deus cruel e um Deus vingativo. Mas a palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 2, verso 13, nos diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Sabe uma coisa, irmãos? Deixa eu dizer a você, no momento da minha conversão e da sua conversão, nós fomos unidos a Cristo, e nós que estávamos mortos espiritualmente, fomos ressuscitados, recebendo a vida do Cristo, nós fomos vivificados nele. Como também a palavra nos diz que tudo já foi pago. A duplicata, a promissória contendo o meu nome e o seu nome, que fazia-nos de devedores, foi totalmente rasgadas pelo nosso Senhor. Já está tudo pago. Mas embora já foi tudo pago, ainda o acusador das nossas almas, o diabo, ainda fica fazendo fofoca sobre mim e sobre você, diante dos homens e diante de Deus. Mas a palavra do Senhor, lá em Isaías, você quiser ir lá em Isaías, capítulo 43, verso 25, diz assim: o Senhor falando, é o Senhor que está dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia! Nós temos que entender, irmãos, inclusive, que os nossos pecados pós a conversão também já foram resolvidos de uma vez por toda por Jesus em nosso lugar lá na cruz, conforme diz a palavra de Deus. Também Hebreus capítulo 10, verso 12 diz assim: mas este, está se referindo a Jesus, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Eu sei que falando assim, alguém possa até pensar que eu esteja banalizando a graça divina, mas muito pelo contrário, eu estou dizendo que a graça de Deus é poderosa para libertar e salvar o homem de uma vez por todas. Mas aí, alguém pode até dizer: se está tudo pago, então eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode, porque também a palavra de Deus está falando lá no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Fomos, pois, sepultados com ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A palavra está dizendo que o cristão morreu para o pecado. Uma vez que o Senhor Jesus morreu para o pecado, aquele que crê em Jesus também morreu para o pecado. Acontece, irmãos, que o cristão pode ser tentado pelo pecado. O cristão ainda pode até vir a pecar, mas ele não tem mais nenhuma ligação com o pecado. Esta união do crente com Cristo, na sua morte e ressurreição, permite ao crente a uma nova vida. Mas o que é salvação? Deixa eu dizer, salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. Apesar disso, muitas pessoas ainda não sabem o que ela é realmente. Algumas pessoas têm apenas um entendimento superficial e simplório do que é a salvação. Deixa eu dizer uma coisa a você: salvação não é a mesma coisa da filiação a uma denominação religiosa. Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja. É claro que todo salvo precisa pertencer a uma igreja, mas não quer dizer que pertencer a uma igreja é garantia de salvação. A salvação, irmãos, é tão somente por Jesus Cristo, e a igreja é o lugar onde aprendemos a desenvolver a nossa salvação. Salvação não é a mesma coisa de prosperidade material. Eu sei que vocês conhecem algumas denominações adeptas à chamada teologia da prosperidade, que fala tanto sobre prosperidade financeira que se esquecem de anunciar o perdão do pecado e a salvação por Cristo Jesus. Assim, eles acabam transmitindo uma falsa ideia, uma falsa noção
de que Jesus morreu na cruz para nos dar boa saúde, para nos cumular de bens, para que tenhamos paz no nosso viver. E aí, a mensagem da cruz fica totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais. Jesus morreu sim para nos trazer a salvação. Salvação não é a mesma coisa de participar de eventos religiosos. Muitas pessoas pensam que o fato de fazerem peregrinações e romarias é sinônimo de salvação. Salvação na verdade é um relacionamento piedoso com Deus, baseado na graça, mediante a fé, e não um ativismo religioso. Deixa eu dar um conceito de salvação para você. Salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado, para um estado de bem-aventurança para o qual é conduzido pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele menciona esta mudança de estado de condenação para um estado de bem-aventurança na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: ele, está se referindo a Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isto é, o homem natural, aquele que ainda não tem um encontro de salvação com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, ele vive em trevas espirituais e é merecedor da condenação de Deus por causa dos seus próprios pecados. Mas por outro lado, aquele que recebe a salvação, a Bíblia menciona uma mudança de estado ao dizer: vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos trevas, porém agora somos luz no Senhor. Segundo lugar, por que o homem precisa de salvação? A resposta é simples. Precisamos desesperadamente da salvação, porque esta é a única maneira de termos de volta a nossa comunhão com Deus e também de escaparmos da condenação do inferno. As Escrituras afirmam que com muita clareza que os seres humanos são pecadores. A carta do apóstolo Paulo, Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também no capítulo 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, todos nós somos igualmente merecedores dessa retribuição chamada morte, correspondente
ao pecado, isto é, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Isso implica num total rompimento da nossa comunhão com Deus. Vamos entender essa tríplice morte. A morte física. Desde que o homem existe, ele nasce, ele cresce e morre. É o ciclo da vida. E mesmo assim, nunca nos acostumamos com a morte. Ela sempre é motivo de tristeza e dor, sempre nos abate e nos causa profundo pesar. Isso explica o fato de o homem ter sido criado para viver e não para morrer. A morte, na verdade, a morte física, ela é um intruso, uma intrusa no nosso sistema. O ser humano foi criado para desfrutar da vida abundante que Deus havia preparado para ele no jardim, em plena comunhão com seu Criador. Mas o pecado fez com que ele se tornasse merecedor da morte por causa da desobediência. E a morte espiritual? Paulo inicia o texto que nós lemos no capítulo 2 de Efésios, dizendo: Ele, Cristo, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O pecado, ele provoca uma separação entre nós e Deus. Morte espiritual é justamente isso, separação de Deus. Essa foi a mais terrível consequência do pecado original do homem no jardim. Deus, ele é a única fonte de toda a luz, de todo o bem e de toda a vida. Por isso, quando nos separamos dele por causa do nosso pecado, entramos no estado de morte espiritual. Mas o contrário, a reversão desse estado de morte para a vida que há em Cristo Jesus é chamado de salvação. E a morte eterna? A mentalidade atual da sociedade pós-moderna de nossos dias não suporta a ideia de um castigo eterno, de que existe inferno. No entanto, a existência do inferno é clara no ensino bíblico. A pessoa que permanece espiritualmente morta por toda a sua vida, isto é, o pecador que não recebe a salvação, ele vai para o inferno. A condenação ao inferno é o modo como a Escritura descreve a realidade além túmulo daqueles que morrem sem se renderem ao amor e à justiça de Deus. A Bíblia fala de um lugar horrível, de horrendas punições severas, como ranger de dentes, como lago de fogo e enxofre. O inferno é um lugar real, onde os que não forem salvos serão eternamente separados por Deus, de Deus. Esta semana eu estava falando a um dos colegas de trabalho sobre salvação e inferno, e ele brincando disse: nesse caso o Lula vai para o inferno, e aí eu vou ficar no caminho esperando ele passar para ele entrar primeiro. Brincadeira, achando que não existe inferno, mas a Bíblia diz que é algo real, né? O Senhor Jesus, ele fala sobre a realidade do inferno muitas vezes. Se nós abrirmos nossa Bíblia aí, abra conosco, Mateus capítulo 5, verso 22, diz assim o Senhor Jesus:
5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Foi o próprio Jesus que falou. Verso 29. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O inferno é real. Terceiro lugar, terceiro ponto e último, a salvação é um dom de Deus. Como é que acontece a salvação? A salvação, ela é um dom de Deus, algo que Ele nos dá de graça. A salvação não é uma recompensa que recebemos de Deus pelas nossas boas obras, pelas obras que nós praticamos. Esta ideia de recompensa é pregada especialmente pelos espíritas. Ela se baseia numa ideia de mérito entre a pessoa que pratica boas obras e o oferecimento da salvação. No entanto, quando Deus nos dá o que merecemos, sabe o que é que nós merecemos? A punição eterna. Porque, afinal de contas, todos nós pecamos. Mas, ao nos dar a salvação, Deus não nos trata como merecedores dela, mas nos concede uma bênção que não temos direito. Esse é exatamente o conceito da graça de Deus. Não merecemos, mas Ele nos dá. Paulo afirma que pela graça sois salvos, o quê? Mediante a fé. E isso não vem de, é o quê? Não de obras, para que ninguém se glorie. Foi o que nós lemos no verso 8 e 9. A salvação também, ela não pode ser comprada. Essa opinião baseia na ideia, consciente ou não, de que quem dá a salvação não é Deus, mas é a igreja. Essa prática foi muito comum na Idade Média, quando vendedores de indulgências saíam pela Europa vendendo certificados que supostamente asseguravam o perdão de pecados em troca de uma quantidade de dinheiro. A ideia era pagar na terra por uma bênção lá no céu, a ser desfrutada depois da morte. Um sujeito chamado João Tetzel, um monge dominicano que se destacou como maior vendedor de indulgências da Europa, ele, para ganhar a credibilidade das pessoas e vender as indulgências, ele dizia assim: assim que uma moeda cair no fundo do cofre, uma alma do purgatório se salvará. As pessoas pagavam pela perdão dos pecados ou da salvação dos seus entes queridos que já tinham morrido. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, essa prática de trocar dinheiro por bênção ainda é praticada hoje em algumas igrejas. Embora não se trate mais de pagar pelo perdão ou pela salvação, mas por bênçãos terrenas.
A ideia é pagar aqui para receber do céu, para do céu receberem bênçãos temporárias. Mas de acordo com o nosso texto básico, a salvação ela é um dom de Deus. Ela é oferecida gratuitamente. Ela é de graça. Nós não podemos merecê-la com as nossas obras, não pagar por ela com os nossos recursos financeiros. Ela é dada graciosamente por Deus. E tudo o que precisamos fazer é aceitá-la pela fé. Que inclusive esta fé é dada por Deus. É por isso que nós oramos: Senhor, vem com tua graça salvadora sobre os pecadores, para que eles venham enxergar o teu amor, a tua salvação, e aceite o presente que tu ofereces. Salvação é a ação de Deus que nos tira do império das trevas e nos conduz graciosamente ao reino do seu Filho. Esta salvação oferecida graciosamente por Deus em Cristo é a única solução para o problema do pecado e o único recurso dado por Deus para que o homem não seja condenado ao inferno. Portanto, meus amados, desfrute da eterna glória, gloriosa comunhão com o seu Senhor. Agradeça a Deus nesse dia pela salvação que Ele te deu gratuitamente em Cristo. Esforce-se para manter comunhão com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha, nunca mais tinha contado, né? Conta-se uma história que um pastor, ele estava no cemitério, né, um cemitério grande, e ele passando pelas ruas e contemplava aquelas estátuas, aqueles monumentos, né, bonitos, aquelas estátuas, né? E aí ele viu um senhor ajoelhado e chorando, né? Chorando lá num túmulo de alguém, e aquele choro, aquela lamentação, e aquele pastor querendo consolar aquele homem que ali se encontrava. Ele aproximou-se e lhe perguntou: é a sua esposa que jaz aqui? E o homem levantou-se e disse: não, Senhor. Ele disse: é uma filha ou algum filho seu? Ele disse: não, Senhor. De quem então são os restos mortais que aqui descansam? Insistiu o pastor, né? O homem em pé na frente dele disse: aqui jazem os restos mortais do homem que morreu por mim. Ele disse: morreu por você? Como foi que isso se sucedeu? Então aquele homem disse: quando irrompeu a guerra civil, né? Quando estava no auge, e aí precisando de soldados, vieram até minha casa e me convocaram para as fileiras. E aí naquela noite, junto com minha família, minha esposa, meus 4 filhos, ali chorávamos. Eu dizia para eles: se eu morrer nessa guerra, vocês obedeçam a sua mãe, sejam pessoas de bem. E enquanto eles estavam nesse choro, alguém bateu na porta. E aí eles foram abrir a porta, era o vizinho. O vizinho disse: eu soube, meu amigo, eu soube que você foi convocado para a guerra. Mas como você tem família, tem esposa e filhos,
Eu me comovi da sua situação. Afinal, eu sou solteiro. Eu só tenho minha mãe para cuidar. Então, eu quero me oferecer para ir no seu lugar. Mas quero pedir só uma coisa: que você cuide da minha mãe se eu não voltar. E aí foi feito o trato. Aquele homem foi, eles aceitaram a proposta, ele foi. No dia seguinte, quando chamou o nome daquele homem, o vizinho se apresentou e foi. E aquele homem não voltou para sua casa, porque morreu na guerra. Aí ele disse: aqui então está sepultado o homem que morreu em meu lugar, por isso estou chorando, agradecido em sua tumba. Ele morreu por mim. Deixa eu dizer uma coisa a você que ainda não tem o encontro de salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Ele foi o substituto pela condenação que era sua para lhe salvar. E por isso nós estamos aqui nesta noite falando de salvação por Jesus Cristo. E eu gostaria de perguntar se você quer, de maneira agradecida, aquele que morreu por você, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.